Irmãos e irmãs, celebramos o sexto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos traz as bem-aventuranças na literatura de São Lucas, no Evangelho de São Lucas. Há uma pequena diferença desse relato com o de São Mateus. São Lucas nos traz 4 bem-aventuranças, Mateus nos traz 8, mas São Lucas fala também sobre aqueles que já têm a sua consolação na terra. Esse discurso de Jesus é como uma carta magna para uma comunidade nascente. São Lucas falando à comunidade que nasce, qual é o programa de vida para nós que decidimos seguir a Jesus Cristo. Ouvimos a sua palavra e agora queremos seguir o Senhor. A partir de uma primeira experiência de encontro, nós só vamos conseguir fazer o caminho de Jesus de um modo onde nós nos entregamos totalmente a partir de uma experiência de fé, a partir de uma experiência de encontro com o Senhor. E à medida que nós nos colocamos como comunidade constituída, porque este evangelho é direcionado para as comunidades que se constituíram, à medida que nós somos uma comunidade constituída, nós devemos observar literalmente aquilo que o Senhor diz no Evangelho de hoje. Diz aos discípulos e diz à multidão: bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Foi o que nós ouvimos do Salmo de hoje. É feliz quem a Deus se confia. Há uma dualidade na literatura da liturgia de hoje, das leituras que nós ouvimos. O ai de vós e os bem-aventurados. Maldito o homem que confia no outro homem, disse Jeremias na primeira leitura, e faz consistir a sua força na carne humana. Para que nós não nos confundamos no discurso de Jesus, é importante nós considerarmos e esclarecermos quem são os ricos, porque os bem-aventurados, esses que Jesus diz no Evangelho de hoje, facilmente nós identificamos ou nos identificamos como os bem-aventurados. Os ricos, Jesus não está falando simplesmente de quem tem posse, mas de quem coloca a sua vida na própria mão, quem consiste a sua vida na sua própria força, naquilo que constrói, simplesmente nas coisas passageiras. Há pobres também desta maneira, que não pensam no dia do amanhã, que não cuidam da sua salvação, que não cuidam de viverem como Jesus Cristo nos ensina, como irmãos e irmãs. Quando eu digo que há uma dualidade nas leituras de hoje, é para que nós possamos enxergar que o reino de Deus, para que ele possa começar a tomar forma ainda entre nós, é importante superar todo o espírito de divisão, todo o espírito de dualidade, desse bem e desse mal. É preciso que haja o bem, é preciso que a força de Deus superabunde nas nossas vidas, nas comunidades, na sociedade. Porque se nós, comunidade constituída, formada, consciente, batizada, não considerarmos esta dimensão do que Jesus diz hoje, então nós não conseguiremos fazer com que o reino de Deus passe de uma utopia. Utopia é aquilo que não se alcança. Nós vemos, almejamos, mas está lá, distante. E Jesus Cristo anuncia para nós em outra passagem do Evangelho: o reino de Deus está próximo de vós. Nós vamos escutar isso na quarta-feira de cinzas. Vamos escutar isso algumas vezes na liturgia quaresmal. Convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Está próximo de nós porque ele parte de nós. Da parte de Deus já foi feito o movimento necessário para que o reino de Deus fosse constituído no nosso meio. E o Verbo se fez carne, nós escutamos isso lá no Natal. O Verbo se fez carne significa que o reino está entre nós. As portas do paraíso se abriram. Agora, como vai consistir a nossa caminhada
enquanto discípulos e discípulas e enquanto comunidade de fé. Ou nós vamos dar testemunho dessas bem-aventuranças, ou nós automaticamente cairemos no risco de ouvir de Jesus: ai de vós. Ai de vós, insensatos, que colocaram a sua força na condição humana, que confiaram naquilo que era passageiro. O nosso movimento de cristãos tem que ser o contrário. A fé tem que estar acima de todas as coisas. A confiança em Deus tem que estar acima de todas as coisas. É muito bonito quando nós vemos, e talvez todos nós já tenhamos visto, o testemunho de pessoas que sofrem assim, que, né, é aquela coisa, usando aquela expressão bem conhecida entre nós: come o pão que o diabo amassou, mas está sorrindo. Está sorrindo, está louvando a Deus, está agradecendo a Deus, porque a sua confiança está em Deus. Porque diante de todas as provações desse mundo, ela não perde a sua fé, porque sabe que Deus está acima de tudo e que a vida em Deus, ela permanece. Esse é um ato de fé que todos nós podemos dar, e isso faz com que o reino de Deus tome forma. Quanta falta de amor, quanta desunião, quanta provocação, calúnias, quantas notícias falsas, até dentro da própria igreja, contra a própria igreja. Vamos lembrar também daquilo que o Senhor nos ensina, que um reino dividido é incapaz de subsistir. Estamos falando de reino de Deus. O reino do diabo, ele já é dividido, ele causa divisão. Causa divisão entre as pessoas que escutam seus ensinamentos. E tem muita gente escutando os ensinamentos, né, do inimigo. Agora nós estamos aqui, a partir da liturgia de hoje, falando do reino de Deus e daqueles que estão destinados ao reino. Todos nós estamos destinados ao reino de Deus. À medida que nós aprendemos a partilhar, à medida que nós nos reconhecemos como irmãos e irmãs, à medida que nós pregamos a paz, o amor, a unidade, a fraternidade, ensinamentos de Jesus Cristo. Enquanto dos judeus nós escutávamos ainda na época de Jesus sobre o povo predileto, que o Senhor viria para aquele povo, nós agora vemos Jesus que vem para todos, que está no meio da multidão, que anda em terras pagãs, que conversa com pecadores, que senta na mesa com aqueles que pecam. Para quê? Para que a partir daquela experiência eles se convertam. Se nós pegarmos todos os exemplos dos pecadores que tiveram o encontro com Jesus, foi ali que aconteceu a conversão. E escutamos do próprio Senhor: agora vá e não peques mais. Então precisa acontecer esse encontro na nossa vida. Diante da nossa condição de pecado, diante desse ai que representa todos nós, ai de vós, ricos, aqueles que têm fartura, aqueles que riem da desgraça humana, ai de vós todos seres humanos que se encontram nessa condição. Façam a experiência do encontro com o Senhor, do Senhor que reconhece a nossa condição humana e vem ao nosso encontro. É muito mais bonito nós considerarmos a compaixão de Jesus do que a miséria humana. A partir da compaixão de Jesus, nós fomos encontrados, fomos perdoados e agora, como eu disse antes, as portas do paraíso estão abertas para nós. Contudo, até chegar lá, existe um caminho, existe um processo de vivência da palavra de Deus. Papa Francisco começou esse ano a colocar o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra de Deus, para reforçar a cada um de nós a importância da palavra, de fazer com que a palavra tome forma na nossa vida. Não adianta nós nos identificarmos como cristãos, católicos, apostólicos, romanos e tantos outros adjetivos que nós assumimos,
se não reconhecemos em nós as bem-aventuranças como meta, como propósito, como projeto de vida. Todos nós temos temos que ter um projeto de vida. Nós devemos aprender também com os nossos irmãos de outras igrejas. Às vezes a gente passa na porta de uma igreja protestante, está lá, projeto de vida, suas campanhas, tantas outras coisas que eles fazem como um caminho de aperfeiçoamento. E nós? Qual é o nosso projeto de vida? Será que nós encontramos o projeto de vida a partir da palavra de Deus? A partir da minha relação pessoal com Deus? Porque é a partir desta relação pessoal que nós vamos construir um projeto de vida. Quem não tem projeto de vida não chega a lugar nenhum, fica andando desembestado pelo mundo sem direção. Projeto nos ajuda a realizar algo concreto na nossa vida. Por isso, a importância de buscarmos a intimidade com aquilo que Jesus Cristo nos anuncia através da sua palavra. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que têm fome, os que choram, aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor. O velho Simeão, no encontro com Maria e José lá no templo, disse: ele será sinal de contradição. Os cristãos deveriam ser sinal de contradição para o mundo. Será que nós estamos sendo sinal de contradição para o mundo de hoje? Um mundo individualista, um mundo consumista, um mundo que destrói a própria casa comum que o Senhor nos concedeu, que destrói o ambiente familiar, que destrói a comunidade. Devemos superar tudo isso. E a partir desse projeto e dessa intimidade com o Senhor, nós vamos realmente fazer com que o reino de Deus aconteça. E devemos acreditar nisso. Por isso São Paulo corrige a comunidade dos coríntios na segunda leitura de hoje. Não adianta professar a fé em Jesus Cristo, ressuscitado, Cristo que ressuscitou dos mortos, como diz São Paulo, se entre vós existem aqueles que não acreditam e pregam que não existe ressurreição. Então a fé é vã. O que nós estamos fazendo aqui? Ou nós vamos seguir aquilo que é palavra de Jesus, palavra de Deus, ou o que nós estamos fazendo aqui? Como nós vamos tomar parte do corpo e sangue de Cristo, que se fez pão, que se fez alimento para nos sustentar até o fim dos tempos, ao que nós ouvimos no final, lá no finalzinho do Evangelho, no último trecho do Evangelho. Como nós vamos participar se nós não aprendemos a partilhar e cuidar uns dos outros? Ai de vós, que pregam e não vivem. E isso é um recado para a igreja, para os cristãos, não para aqueles que não professam a fé em nada. Para nós. Então nós temos que sair desta igreja hoje, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, devemos considerar, no final desta Eucaristia, que especialmente hoje o recado de Jesus é para nós. Ou nós vamos ser sinal de contradição para esse mundo, a partir da palavra de Deus, ou então nós estamos perdendo tempo e alcançando a nossa perdição. Que aí nós tomamos parte na Eucaristia, escutamos a palavra de Deus e não colocamos em prática aquilo que nós professamos. Então vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, cada um de nós, para que, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós saibamos colocar em prática aquilo que o seu Filho amado nos ensina como caminho de salvação. E que todos nós, sem distinção, possamos participar desta comunidade que Jesus Cristo constituiu. Uma comunidade onde todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas que nós não nos reconheçamos como rivais, mas como irmãos e irmãs, operários da construção
do reino de Deus no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.